Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, São Paulo 0, Botafogo 1. Anunciado por César Filho, a voz maravilhosa de César Filho. Quem é que não gosta do César Filho, hein? O César Filho é uma estrela nacional, o grande César Filho. O César Filho não tem defeito, né? Todo mundo adora o César Filho. Caráter, voz bonita, devoto de São Paulo. O César Filho tem tudo de bom. Mas então, anunciado pelo grande César Filho, eu estou aqui, depois do jogo. E que jogo foi esse, iguais? Iguais do coração, que coisa terrível. O São Paulo fez, neste último domingo, Dia dos Pais, que presente, hein, São Paulo? Pro Dia dos Pais, pros pais devotos, que presente, hein? O São Paulo fez, eu repito, neste domingo, Dia dos Pais, o pior jogo da temporada. Um negócio terrível sem precedentes. Olha, eu não sei se a saída do Balsa inspirou essa metamorfose no time do São Paulo. São Paulo que tinha ido razoavelmente bem contra o Santa Cruz lá em Pernambuco. Havia ganho o jogo no domingo passado, no domingo anterior, por 2 gols. 2-1, saiu na frente com 2-0. Então se esperava do São Paulo uma sequência de recuperação nesse primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2016. Mas eu não sei se foi a saída do Balsa, o que é que foi, se foi a influência da contratação do novo técnico, o RG, Ricardo Gomes, mas o São Paulo voltou a ser aquele time do passado, tartaruguesco, caranguejesco, lento, sem vontade, um time sem pegada, um time que não vai a lugar nenhum. O São Paulo de Denis, Buffarini, Maicon, Lianco e Mena, Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes fazendo uma barreira na frente da defesa, não sei porquê, contra um Botafogo que anda caindo pelas tabelas, Botafogo que estava lá embaixo, né? Botafogo de quem o São Paulo ganhou no início do primeiro turno, o primeiro jogo do Brasileiro, no primeiro turno, São Paulo foi lá no Rio e ganhou o jogo por 1-0, aquele gol do Lucas Fernandes, lembram-se? Jogando com o time reserva. São Paulo ganhou desse Botafogo. Esse Botafogo é ruim de doer. Esse Botafogo é muito fraco. Então não sei para que Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes, 3 volantes, à frente de uma zaga de 4 e mais goleiro. Que só aí são Denis, Buffarini, Maicon, Lianco e Mena. Já são 5. Com mais Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes, são 8. 8 à frente da defesa, 8 à frente do gol, para segurar o poderoso Botafogo. Era o Botafogo de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo? Era o Botafogo de Jairzinho? Era o Botafogo de Roberto, Miranda? Era o Botafogo de Paulo César, de Gerson? Não, não era. Era o Botafogo de Sassá, que entrou no segundo tempo. E o São Paulo, mesmo assim, tinha 8 na frente do gol, para impedir o Botafogo de jogar. Com Kelvin jogando do lado direito, mas também lá atrás, e Cueva jogando ali pelo meio e abrindo pelo lado esquerdo, onde o São Paulo não tinha ninguém, jogando com o Chaves lá na frente, internado na área sozinho, esperando alguém para que fizesse companhia com ele, para que ele pudesse ser auxiliado para fazer um gol. O Botafogo, por sua vez, veio no mesmo esquema, todo fechado, então não teve jogo, né? Foi o primeiro tempo de doer. Uma das piores coisas que eu já vi na história do futebol. Eu estava no Dia dos Pais, à frente do meu telão, ao lado de uma porção de devotos, ao lado de uma porção de convidados, envergonhado com o futebol que o São Paulo estava jogando. Foi, repito, um primeiro tempo de doer, porque o São Paulo não conseguia levar perigo à defesa do Botafogo. O São Paulo infrutífero. Cueva fez a sua pior atuação com a camisa do São Paulo, desde que chegou.
não armou, não teve imaginação, estava assim, canelinha de vidro, caindo toda hora, não conseguia dar um drible, não fazia um 2, não conseguia fazer uma tabela, não caía pelo lado esquerdo, como fez como o Santa Cruz. O São Paulo não tinha as descidas de Thiago Mendes, também pelo flanco, como teve lá em Pernambuco. Não tinha as avançadas de Mena pelo mesmo setor. O São Paulo arrumou um esquema com o Jardine fazendo isso. O São Paulo se postava lá atrás, o Jardine já se foi, né? Se postava lá atrás com 4 e 3 na frente, 4 zagueiros mais 3 volantes, o Kelvin pela direita, o Cueva no meio e do lado esquerdo ninguém, né? Para entrar o próprio Cueva, para cair por esse lado, para entrar o próprio Mena, vindo em auxílio do Cueva, foi assim que saiu um dos gols lá em Pernambuco, né? E para que o próprio Thiago Mendes entrasse por esse lado. Mas neste domingo, nada disso aconteceu. O time fez água, literalmente fez água. Foi uma vergonha. O São Paulo não levou perigo algum contra a defesa do Botafogo. 2 arrancadas, 2 bolas lançadas para o Chaves foi lá e empurrou o zagueiro. Né? Foi o que ele fez. Nas 2 bolas que ele disputou com o zagueiro, ele empurrou o zagueiro. E o zagueiro caiu e o juiz deu falta contra o São Paulo. E o São Paulo não fez nada no primeiro tempo. O Botafogo se defendeu e o São Paulo ficou assistindo ao jogo tocando de lado, sem agredir o Botafogo, sem mostrar uma disposição tática capaz de ofender o time do Botafogo, que estava muito contente com o 0-0. Veio o segundo tempo e o São Paulo voltou do mesmo jeito. Melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho nada. Continuou jogando uma bolinha desse tamanhozinho aqui, ó. Olha bem a bolinha, ó. A bolinha do São Paulo, eu acho que tá muito grande essa que eu tenho aqui, ó. Para o que o São Paulo jogou nesse domingo. Essa tá muito grande. Essa tá grande demais. A bolinha que o São Paulo jogou talvez seja menor do que essa aqui, ó, iguais. Menor do que essa aqui, ó. Foi uma bolinha desse tamanhozinho aqui, ó. Então, no segundo tempo, quando se esperava uma melhora do São Paulo, pelo menos animicamente, para que o São Paulo desenvolvesse um melhor futebol, para que tivesse pelo menos um pouco mais de vontade, São Paulo voltou lá, vamos ganhar a hora que quisermos. Né? O São Paulo se destacou apenas com o Buffarini no primeiro tempo, que tentou ajudar pelo lado direito, cruzando bolas de forma perigosa para a área, mas sempre com a defesa do Botafogo muito bem povoada e não deixando o São Paulo fazer o gol, né? Cortando bem pelo alto. E com o Maicon, que apesar de uma bobeada grotesca, de uma domingada, dizem que o Domingos da Guia, esse negócio de domingada é o seguinte, o Domingos da Guia, o pai do Ademir da Guia, foi um dos maiores zagueiros de toda a história do futebol brasileiro. O Domingos da Guia era muito clássico, assim como o Maicon. Saía driblando, driblava um, driblava dois, mas de repente, os jogos normalmente eram só domingos, nos anos 40, quando jogava o Domingos da Guia, zagueiro do Corinthians, Domingos da Guia. Então, em certos domingos, o Domingos da Guia queria sair jogando, queria driblar, queria dar chapéu, perdia a bola e o Corinthians tomava o gol. E a torcida ficava desesperada, mas perdoava, porque afinal era o divino Domingos da Guia, o pai do Ademir da Guia. Então o Maicon deu uma domingada, ele foi dar um drible, uma caneta no centroavante do Botafogo, perdeu a bola, e se não é o Buffarini, o São Paulo toma o gol, no primeiro tempo. Mas depois o Maicon se levantou, o Maicon recobrou o seu equilíbrio e passou a ser muito importante na defesa do São Paulo. Então a exceção feita a Buffarini e a Maicon, Buffarini pela força, pela vontade de atacar, pela correria, Buffarini não tinha quem marcar, o Maicon menos ainda, mas o Buffarini ataca com perigo pela direita. E o que é melhor, sabe cruzar, cruza bem para a área, embora desta vez não tivesse dado resultado. Mas que o homem luta, que o homem tenta, tenta. Que ele tem garra, mas cansa no segundo tempo. Eu cansei de falar aqui, né? Já falei aqui desde a estreia do Buffarini que eu tô sentindo uma coisa, prestem bem atenção. Buffarini corre demais no primeiro tempo, se desgasta muito no primeiro tempo e aos 10, 15 minutos do segundo tempo o Buffarini prega. E pregou de novo nesse jogo aqui. Mas exceção feita a Buffarini e a Maicon, ninguém mais jogou bola no São Paulo. O Lianco não tinha quem marcar, mas também não apareceu no jogo. Se não tivesse o Lianco lá, tivesse um poste, era a mesma coisa. O Mena estava horrível pela lateral esquerda. E no meio campo, nem o João Schmidt, que costuma acertar todos os passes, que costuma acertar as jogadas, organizar a primeira saída de bola, nem o João Schmidt estava bem.
João Schmidt não estava bem, o Hudson estava pior do que o João Schmidt e o Thiago Mendes pior do que o Hudson. Porque o Thiago Mendes cansou de errar passe o jogo inteiro, no primeiro e no segundo tempo. No primeiro e no segundo tempo. E mais, não cumpriu a sua função. O Thiago Mendes não cumpriu a função dele, não caiu pelo lado esquerdo, não ajudou pelo lado esquerdo. Ora, tudo isso junto e com mais uma péssima atuação do Cueva como centroavante, porque ficou sozinho, não recebia uma bola boa, e com a atuação abaixo da crítica do Kelvin, eu sou capaz de dizer que o Kelvin também fez a sua pior apresentação no São Paulo, não podia dar outra. O São Paulo não jogou absolutamente nada de novo no segundo tempo, chutes esporádicos no gol que o tal Sidão pegou com facilidade e mais nada. O São Paulo esteve abaixo da crítica neste domingo dos pais, quando perdeu para o terrível, para o horrível Botafogo, com todo respeito pelos botafoguenses, pelo Clube da Estrela Solitária, pelo qual eu tenho o maior respeito, o time de Nilton Santos, time de Quarentinha, de Zagallo, de Arlindo, de Gerson, de Amarildo, o time de tantos e tantos nomes fantásticos, com todo o respeito que o Botafogo me merece, o Botafogo está muito mal das pernas, é candidato sério ao rebaixamento. E o São Paulo conseguiu essa proeza de perder para o Botafogo por 1-0. Porque o São Paulo tanto pensou, o São Paulo tanto insistiu, que o São Paulo levou o gol. Eu dizia que estava assistindo ao jogo aqui, no meu telão, ao lado de muitos devotos, e quando chegou aos 45 do segundo tempo, eu disse, tomara que o árbitro apite o final do jogo. Porque do jeito que está, toda a característica deste jogo é para o São Paulo levar o gol. Porque o São Paulo está pedindo para tomar um gol do pobre Botafogo. E não é que o São Paulo tomou mesmo, tomou. Numa jogada pela esquerda, o São Paulo estava todo na frente, toca para cá, toca para lá, totalmente desatento. Né? O homem do Botafogo recebeu pelo lado esquerdo, deu um drible desconcertante no Buffarini, que falhou, foi à linha de fundo e cruzou. O Denis falhou porque não saiu do gol. Né? O Carlinhos estava na marcação do tal Sassá, que entrou em diagonal, não acompanhou o Sassá. O Maicon ficou olhando porque foi no setor dele, ali pelo lado direito do miolo da zaga. O Denis havia saído mal, o Sassá entrou sozinho e caixa. Gol do Botafogo, 1-0. As substituições feitas pelo Jardine não deram o menor resultado. Carlinhos entrou para não fazer absolutamente nada e para não acompanhar o Sassá na hora do gol. Carlinhos vive machucado, é um chinelinho, se machuca muito mais do que joga. Não adiantou nada pelo lado esquerdo, o Mena era um 0 à esquerda, o Carlinhos ficou o segundo 0 à esquerda. Né? A substituição de Luiz Araújo por Hudson para tornar o time mais ofensivo pelo lado esquerdo também de nada adiantou. Pelo Luiz Araújo, infelizmente, nas primeiras 2 ou 3 que entrou bem, jogando apenas 20, 25 minutos. E agora, nessas últimas que tem entrado, não tem rendido absolutamente nada. Ele não acrescentou absolutamente nada. O Luiz Araújo nem jogou pela esquerda, marcou, fez faltas, foi intempestivo, tentava driblar mais de uma vez, foi um centurionzinho, né? Foi muito mal no jogo. Luiz Araújo que entrou aos 17 do segundo tempo. Entrou cedo, teve todo o tempo para jogar, não rendeu nada. O Carlinhos que entrou aos 33 e, finalmente, o Pedro que entrou aos 40 minutos. Coitado do Pedro. Eu tenho dito aqui, né? Coitado do Pedro. Esse menino Pedro, que é um menino verde ainda, é um menino da base, coitadinho. Então tem entrado faltando 5 minutos para acabar, faltando 3 minutos, 8 minutos. Não dá tempo do menino nem tirar a grama para ficar presa na chuteira para ele levar para casa e falar, ó, joguei. Só a grama do campo aqui, ó. Não dá nem tempo para ele fazer nada. Né? Então o Pedro tem que entrar, eu vou repetir aqui, quando o São Paulo estiver ganhando um jogo de goleada dentro do templo sagrado do Morumbi, as coisas estiverem decididas, então põe o Pedro na verdadeira posição dele, ele é centroavante. Colocar o Pedro fora de posição e aos 40 minutos do segundo tempo, como foi esta vez, que fez o seu Jardine com ele, é uma judiação. Então, o resumo da ópera, o São Paulo foi muito mal e mereceu esta derrota sofrida para o horrível Botafogo, perante quase 15 mil pessoas nesse Dia dos Pais. Esse jogo bem que poderia ter sido às 11 horas da manhã, porque o Morumbi poderia estar lotado. Você vai com seu filho assistir ao jogo, com seu neto, e depois você vai para um restaurante, você vai para sua casa comemorar o Dia dos Pais. Seria assim, se houvesse mais inteligência, mas não houve. Então só 14.399 pagantes assistiram a essa
péssima apresentação do São Paulo, que perde mais uma. E agora fica muito longe das primeiras colocações, dos 4 primeiros, e fica perto, apenas a 4 pontos da zona do rebaixamento. O time do Internacional conseguiu perder da Chapecoense, a Chapecoense subiu, passou o São Paulo, que era 11º, ao final da rodada é agora o 12º e corre risco de se ombrear aos últimos da tabela. A contratação de Ricardo Gomes, na minha opinião, não convence, viu, diretoria do São Paulo? Com o Ricardo Gomes, o São Paulo nunca chegou a lugar nenhum. Com o Ricardo Gomes, o time do São Paulo, no passado, foi um time tartaruguesco e caranguejesco, igualzinho a esse que jogou no último domingo. Quem sabe isto já é a influência do seu novo técnico. Era, infelizmente, o que eu tinha a dizer depois deste Botafogo 1, São Paulo 0, em pleno templo sagrado do Morumbi. Lamento, vamos esperar que no domingo que vem, contra o Internacional em Porto Alegre, Internacional com a corda no pescoço, o São Paulo consiga um bom resultado. Porque se o São Paulo perder novamente, o São Paulo vai se aproximar e vai ficar a 2, 3 pontos da zona do rebaixamento. Sejam felizes, tenham uma semana maravilhosa e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.